No aniversário da minha mãe, cheguei com uma pequena caixa de presente que continha uma carta escrita à mão pelos meus filhos. Assim que entrei, minha irmã revirou os olhos e disse: "Você sempre tem que ser a sentimental." Minha mãe apenas falou: "Coloca aí e senta ali." Eu assenti, coloquei a caixa, e fui embora. 20 minutos depois, meu irmão mandou mensagem: "Por que o cartão dela foi recusado no jantar?" 1 hora depois, meu pai estava batendo na minha porta. Abri e vi. Acho que o momento em que percebi que eles nunca se importaram de verdade comigo ou com meus filhos foi exatamente aquele em que minha mãe olhou para a caixa nas minhas mãos e simplesmente mandou eu deixar ali e sentar longe. Sem sorriso, sem curiosidade pelo que os netos tinham preparado. Só aquele tom frio, o mesmo que ela sempre usou comigo, como se eu fosse o incômodo da família que insiste em aparecer sem ser convidado. E o pior é que eu não estava tentando chamar atenção. Não exagerei. Só queria fazer algo com significado. Evan, meu filho de 11 anos, ficou acordado até tarde na noite anterior escrevendo a carta, reescrevendo várias vezes porque queria que ficasse perfeita. Ele chamou a avó de rainha das tortas e disse o quanto sentia falta das histórias dela. Nora, de 7 anos, passou 2 horas desenhando uma imagem dela com a vovó plantando narcisos. Eles estavam tão orgulhosos, e eu estava orgulhosa deles. Então sim, comprei uma caixinha entalhada de madeira bem bonita para guardar tudo. Coloquei também um par de brincos antigos que encontrei com um vendedor de joias no Maine iguais aos que lembro da minha mãe apontando certa vez num catálogo antigo da Sears. E incluí um cartão Visa pré-pago de $800. Não era ostentação, era só algo útil. Lembrei dela reclamando no ano passado que nunca ganhava nada que realmente pudesse usar. Entrei no restaurante com a caixa na mão e logo vi Melanie revirando os olhos. Estava usando um dos seus blazers que provavelmente custam mais que minha parcela da hipoteca, sentada bem no centro da mesa como se fosse homenageada. Os filhos dela já estavam no meio da refeição barulhentos e fazendo bagunça, e ninguém parecia se importar. "Você sempre tem que ser a sentimental", ela comentou, alto bastante para que eu ouvisse, mas sem olhar para mim. Daniel levantou os olhos da taça de vinho, fez um gesto com a cabeça como se eu fosse o garçom. Minha mãe nem estendeu a mão para pegar a caixa. Nem perguntou o que era. Só olhou para mim, depois pro lugar vazio na ponta da mesa. "Coloca aí e senta ali." Eu assenti, coloquei bem na frente dela, e saí. Sem cena, sem drama. Só não queria mais fingir. Ninguém me chamou de volta. Ninguém se levantou para ver o que tinha na caixa. Entrei no carro e dirigi até parar num posto de gasolina a uns 20 minutos dali. Fiquei sentada olhando pelo para-brisa, vendo um casal discutindo no estacionamento por causa de um bilhete de raspadinha. Nem me senti triste, só decepcionada comigo mesma por ter achado que dessa vez seria diferente. Foi quando meu celular vibrou. Daniel. Por que o cartão dela foi recusado no jantar? Não. Ei, você tá bem? Onde você foi parar? Foi assim direto, acusatório, como se eu tivesse feito algum tipo de cena só para humilhar todo mundo. Não respondi. Fiquei só olhando para a tela. 1 hora depois, pancadas fortes na porta me tiraram do torpor. Quando abri, era meu pai parado ali com a caixa de presente nas mãos, como se estivesse devolvendo lixo. Ele estava furioso. "Você acha isso engraçado?" Deu um cartão falso para ela. Ela tentou pagar com ele e foi recusado, na frente de todo mundo. Não disse nada. Só estendi a mão para pegar a caixa. Abri. A carta do Evan, o desenho da Nora, mas o cartão não estava lá. Eu ativei ontem. O saldo estava completo, foi tudo o que consegui dizer antes dele virar as costas e ir embora. Sem perguntas, sem espaço para explicação. Só acusação e desprezo, como se ele estivesse esperando uma chance de acreditar no pior sobre mim. E ali fiquei, parada na porta, segurando aquela caixa pela metade cheia de amor dos meus filhos, sabendo, no fundo, que nunca teve chance. Esse foi o momento. Não foi no restaurante. Nem o comentário venenoso da Melanie. Nem a indiferença da minha mãe. Foi ali, de pé, com a caixa nas mãos, percebendo que eles não tinham perdido o respeito por mim, eles nunca tiveram. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha enquanto Eva e Nora ainda dormiam.
Peguei o telefone e liguei pro número no verso do cartão Visa. Passei os dados e esperei. A voz automática me informou o saldo, $800. Pedi para falar com alguém só para ter certeza. Alguns minutos depois, um atendente chamado Joel confirmou que o cartão estava ativado. Sem bloqueios, sem restrições. Perguntei se alguém ao menos tinha tentado usá-lo. Ele respondeu: não, nenhuma tentativa. Nem no jantar, nem em lugar nenhum. Fiquei ali sentada, com o telefone ainda quente na mão, encarando a caixa como se ela pudesse mudar os fatos. Eles nem tentaram usar o cartão. Nenhuma vez. Ele não foi recusado. Ele foi ignorado. A história que contaram minha mãe entregando o cartão pro garçom, o constrangimento, a falsa simpatia da Melanie, nada disso aconteceu. Eles só precisavam de uma desculpa para transformar um gesto sincero em algo vergonhoso. E ninguém leu as cartas. Ninguém mencionou o bilhete do Evan ou o desenho da Nora. Eu sabia. Não contei nada para as crianças. Evan continuava perguntando se a vovó tinha gostado da parte em que ele dizia que a torta dela era melhor que bolo. Nora queria fazer outra versão do desenho do jardim, dessa vez com um gatinho. Disse às crianças que falaríamos com a vovó em breve, mas no fundo eu já sabia que isso não ia acontecer. Naquela tarde, Daniel me mandou uma mensagem. Vamos seguir com o lançamento do café em outubro. Papai perguntou: você ainda vai entrar com o capital? O café era uma ideia antiga deles, algo que vinham sonhando há anos, um cantinho aconchegante no centro da cidade, supostamente inspirado no sonho da mamãe de ter uma padaria. Embora, sinceramente, eu duvide que ela já tenha feito algo que não fosse de caixinha. Queriam que eu fosse a principal investidora. Eu tinha tido bons anos recentemente, e eles sabiam disso. Eu era a aposta segura, discreta, que não dava trabalho. Eles ficariam com o dinheiro, o negócio e todo o crédito. Mas eu ainda não tinha transferido nada. Não tinha assinado papel algum. A assinatura estava marcada para a semana seguinte. Em vez disso, deixei a mensagem do Daniel sem resposta. Mais tarde, apareceu uma mensagem no grupo. De quem? Da Melanie, claro. Obrigada a todos por um jantar adorável. E um agradecimento especial ao papai por ter pago a conta depois do pequeno imprevisto. Daniel respondeu com risadas. Minha mãe mandou um emoji de coração. Eu? Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Depois peguei a caixa novamente, abri devagar, como se ainda tivesse algum tipo de mágica ali dentro. Nora tinha desenhado ela mesma segurando a mão da vovó, com sorrisos enormes e olhos exagerados. A carta do Evan tinha a última frase riscada e reescrita 5 vezes. Ele fez questão de terminar com: eu te amo, mesmo que não te veja muito. Fiquei ali um tempo, olhando. Então mandei uma mensagem pro Daniel. Mudança de planos. Tô fora do projeto do café. Surgiu outra coisa. A resposta veio na hora. Como assim? Você disse que estava dentro. Não respondi. Ele ligou. Fiquei vendo a tela acender e apagar. Depois de novo. Depois Melanie. Depois mamãe. Nenhum deles deixou recado. As mensagens que vieram depois oscilaram entre confusas, passivo-agressivas e, por fim, abertamente irritadas. Daniel mandou: você vai destruir tudo isso por quê? Por causa de um mal-entendido no jantar? Melanie, a gente não pode continuar cedendo às suas crises emocionais. Ceder. Essa palavra ficou no meu estômago como uma pedra. Eles nunca iam ver meus filhos como parte da família. Não de verdade. Não como os filhos da Melanie que ganham convites para dormir na casa da vovó, festas de aniversário, fotos na geladeira. Então parei de responder. Virei o celular de tela para baixo. Eles deixaram claro que eu não fazia parte dos planos deles. Então agora, eles também não faziam parte dos meus. E começou quase que imediatamente. O tom de tudo mudou, como se alguém tivesse apertado um botão e decidido fingir que os últimos dias nunca aconteceram. Daniel foi o primeiro a ligar, logo de manhã. A voz calma, animada, como se estivéssemos só colocando o papo em dia no café da manhã.
Nenhuma menção ao cartão. Nenhuma palavra sobre eu ter saído do jantar. Apenas um discurso casual, como se nada tivesse acontecido. Ei, cara, tava pensando mais sobre o café. A gente quer muito a sua opinião. Tem que ser um projeto da família inteira, não só dinheiro. Suas ideias, seu estilo, até as crianças. Elas podiam ter um cantinho lá, sabe? Fazer disso um verdadeiro legado. A palavra legado foi jogada como se fosse adoçante. E dava para sentir o esforço na voz dele tentando soar caloroso. Depois veio mensagem da Melanie. Aquilo do cartão foi brincadeira, tá? A gente só tava zoando. Você sabe como eu sou. E completou. Mas sério, eu adoraria usar o desenho do jardim da Nora para um mural. Tão fofo. O mesmo desenho da Nora que estava amassado no fundo da caixa quando o encontrei. Ninguém sequer tinha tocado nele. Mas agora, de repente, era fofo. Aí foi a vez da minha mãe. Ela não mandou mensagem. Ligou. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ligou de novo. Na terceira tentativa, deixou um recado. Alex, querido, acho que houve um mal-entendido. Não quero que as coisas saiam do controle. Esse café sempre foi um sonho meu. Seu pai e eu conversamos sobre isso ontem à noite. E a gente adoraria ter seu apoio total. Não só financeiro, mas em todos os sentidos. Me liga, tá? Em nenhum momento ela perguntou por Evan ou Nora. Nem mencionou as cartas que eles escreveram. Nem o fato de eu ter saído do jantar de aniversário dela sem que ninguém dissesse uma palavra. Naquela tarde, eu estava no quintal arrancando mato, tentando fazer algo físico, só para não explodir por dentro. Meu celular tocou de novo o número desconhecido. Por um segundo, quase não atendi, mas atendi. Alex, é a Linda. Demorei um pouco para reconhecer. Amiga antiga da minha mãe. Estava presente em quase todas as reuniões de família quando eu era criança. Sempre me dava uma segunda fatia de torta escondida da minha mãe. A gente não se falava há anos. Só queria te contar algo que provavelmente você já suspeita, ela disse. Contou que estavam em um brunch no dia anterior. Eu estava na mesa. Seu nome surgiu. Ela hesitou. Melanie comentou que você ainda não tinha enviado dinheiro. E disse, a gente só precisa manter ele satisfeito até o depósito cair. Depois, todos começaram a falar sobre como te manter incluso só pelo tempo necessário. Não foi sutil, Alex. Foi horrível. Fiquei em silêncio. Não precisava dizer nada. Antes de desligar, ela falou. Sei que provavelmente vou levar bronca por te contar isso, mas não dava para ouvir aquilo e ficar calada. Você é um bom pai. Você e seus filhos merecem mais. Quando desliguei, entrei em casa, peguei um copo d'água e me sentei à mesa, encarando o celular. Depois escrevi uma mensagem para o Daniel. Decidi não fazer parte do projeto do café. Desejo sucesso a vocês. O recibo de leitura apareceu em segundos. Depois, os 3 pontinhos de digitação. Depois, nada. Sumiram. 5 minutos depois, ele ligou. Não atendi. Depois a Melanie. Deixei tocar. Depois minha mãe. Eles foram rápidos. O pânico vem rápido quando envolve dinheiro. Ao anoitecer, recebi um e-mail do meu pai. 3 frases. Esse café era o sonho da sua mãe. Você decepcionou todo mundo. Espero que esteja orgulhoso. Nenhuma palavra sobre as mentiras. Sobre a história inventada do cartão. Sobre como me humilharam diante dos presentes dos meus filhos. Só mais uma tentativa de me fazer sentir culpa disfarçada de decepção. Não respondi. Eles já tinham deixado claro onde estávamos, eu só finalmente acreditei. Achei que ao me retirar dos planos do café, tudo terminaria ali. Que eles ficariam bravos, fariam algumas jogadas emocionais e depois seguiriam em frente. Mas dei crédito demais. Esqueci o que acontece quando você para de cumprir o papel que te atribuíram. Quando deixa de ser útil. As mensagens continuaram chegando.
Daniel. Isso não é só sobre você. Não estraga tudo. Melanie. Você acha que isso está ajudando seus filhos? É esse o exemplo que quer dar? E então meu pai, direto e frio. Resolva isso até domingo. Reunião de família. Compareça. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém quis saber o que as crianças acharam, como estavam lidando com tudo isso. Para eles, não era sobre o que fizeram. Era sobre o controle escorrendo pelos dedos. Ignorei as mensagens. Mas o que eu não esperava, o que realmente me pegou de surpresa, foi a rapidez com que passaram do silêncio frio à retaliação declarada. Começou de forma sutil, um alerta estranho do banco dizendo que minha conta empresarial estava temporariamente congelada à retenção administrativa devido a um conflito nas declarações de propriedade. Liguei imediatamente para minha advogada. Ela foi atrás do que estava acontecendo e descobriu que alguém havia enviado documentos questionando a legitimidade da minha empresa, uma LLC na qual o Daniel esteve brevemente envolvido anos atrás, quando o ajudei com uma tentativa fracassada de reformar e revender um imóvel. Ele nunca removeu o nome dele da papelada secundária. Eu já tinha esquecido completamente disso. Ele, claramente, não. Minha advogada foi calma, mas direta. Isso não foi coincidência. Alguém fez isso de propósito e sabia exatamente o que enviar para causar atraso. 2 pagamentos de clientes foram adiados por causa disso. Precisei fazer ligações, pedir desculpas, reorganizar tudo. Foi um baque. Não grande, mas pessoal. Naquela noite, recebi outra ligação da Linda. Eu já estava decidido a não me envolver mais. Mas você precisa saber que a Melanie anda se gabando, ela disse. Contou que, num brunch, Melanie comentou com alguém. Se ele não quiser colaborar, a gente dificulta a vida financeira dele até ele voltar rastejando. Essas foram as palavras dela. E todos riram. Eu não senti raiva. Nem tristeza. Senti calma, como se uma linha finalmente tivesse sido cruzada. E eu nem precisei pensar sobre o que fazer depois. O domingo chegou. O tal encontro de família. Eu não fui. Em vez disso, mandei uma mensagem. Diretamente para os meus pais. Não vou. Eu sei o que foi dito. Sei o que foi feito. Não vou mais participar desse jogo. Podem ficar com os negócios, os brunches, os planos. Mas, daqui em diante, será sem mim e sem meus filhos. Estamos fora. A mensagem foi entregue. Mas não lida. Horas se passaram. Depois minha mãe ligou. Deixei tocar a primeira vez. Depois a segunda. Na terceira, atendi. Ela não disse oi. Não perguntou como eu estava. Disse apenas: se você escolheu esse caminho, você e seus filhos não fazem mais parte desta família. Foi você quem se afastou. Não fomos nós que te empurramos. Respondi: ok. E então ela completou com algo tão cortante que só me dei conta do peso depois que desliguei. Vamos revisar tudo legalmente. A partir deste momento, reconhecemos apenas os filhos da Melanie. Eles são nossos netos. O resto acabou. Não respondi. Fui até a sala, onde Eva e Nora estavam no chão jogando um jogo de tabuleiro. Sentei com eles, tentando sorrir. Mas eles notaram algo errado. Evan perguntou: a gente vai na casa da vovó de novo, logo? Nora disse que queria mostrar para a vovó o novo desenho dela, um cachorro usando óculos escuros. Eu não soube o que responder. Só puxei os dois para perto. Nora começou a chorar primeiro. Evan veio logo depois, tentando segurar. Eu não tinha respostas, só braços para abraçá-los. E uma promessa silenciosa que fiz ali mesmo, no chão: aquela porta está fechada para sempre. Depois daquela ligação, eu realmente achei que nunca mais ouviria falar deles. Nem tão cedo, nem nunca. Achei que seguiriam com o que minha mãe disse, que estávamos cortados, esquecidos. Mas quando se trata de pessoas que só enxergam valor nos outros quando precisam de algo, elas nunca deixam você ir de verdade. Não completamente. 3 dias se passaram em silêncio.
E então, de repente, chegou um e-mail do meu pai. Assunto: sobre o espólio. Eu quase ri. Dentro, uma mensagem fria, educada, quase burocrática, falando sobre atualizações no testamento e formalização dos limites familiares. Dizia que, a partir dali, Melanie e os filhos dela seriam os beneficiários principais. Não haveria futuras provisões para descendentes não envolvidos. Fiquei ali olhando para a tela. Aquela palavra não envolvidos como se fossemos um projeto social do qual decidiram cortar o patrocínio. Não respondi. Não havia o que dizer. Achei que ali fosse o fim. Mas o momento real, aquele que selou tudo de vez, aconteceu uma semana depois, num evento comunitário local, um jantar beneficente na escola da Nora. Eu não fazia ideia de que eles estariam lá. Nem considerei a possibilidade. Estava com o Evan, ajudando ele com um dos bilhetes da rifa, quando ouvi a voz da Melanie atrás de mim. Olha só quem tá aqui. Nem sabia que estavam deixando gente de fora entrar hoje. Virei. Ela estava com meus pais. Todos arrumados, como se fossem realeza. Os filhos dela corriam por aí, pegando cupcakes da mesa sem pedir. Minha mãe nem olhou para mim. Meu pai acenou com a cabeça, como quem cumprimenta um desconhecido. Depois virou-se para outra pessoa, um pai de aluno que mal conheço, e disse: "Esses são nossos netos." Apontando para os filhos da Melanie. "São eles que importam pra gente." Falou com naturalidade, como quem comenta o tempo. Evan congelou. Ele ouviu. Percebi pelo jeito como os ombros dele travaram. Nora abraçava minha perna, olhando para minha mãe, esperando, torcendo. Mas ninguém olhou para ela. Nenhuma palavra. Nenhum reconhecimento. Não fiz cena. Não me aproximei. Não disse nada. Só me abaixei, falei que já íamos embora, e os levei até o carro. No meio do caminho, Nora sussurrou: "A gente fez alguma coisa errada?" Balancei a cabeça. Disse que não. Que nada daquilo era culpa deles. Mas, ao chegarmos em casa, Eva foi direto para o quarto. E não disse uma palavra pelo resto da noite. Foi nesse momento que entendi que eu não podia mais esperar que eles mudassem. Nem por mim. Nem pelos meus filhos. Nem por acidente. Na manhã seguinte, enviei um e-mail. Curto, direto, sem emoção, sem margem para retorno. Para deixar claro: não contribuirei com o projeto do café. Não revisitarei nenhuma parte dos negócios da família. E não desejo mais ser incluído em qualquer assunto familiar daqui em diante. Considere isso definitivo. Não esperei resposta. Nem esperava. E, finalmente, me senti livre. Não feliz. Não aliviado. Mas livre. E isso bastava. Semanas se passaram. Fiquei em silêncio. Eles também por um tempo. Foquei no Eva e na Nora, que aos poucos pararam de perguntar sobre a vovó e o vovô. Os desenhos deles mudaram. As pessoas neles foram diminuindo. Às vezes éramos só nós três. Às vezes, só eles e um sol enorme no céu. Mais nada. Então, numa tarde qualquer, recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Escrita à mão. Abri esperando mais veneno, talvez alguma ameaça jurídica disfarçada. Dentro, havia uma foto impressa. Posada. Melanie, os filhos dela e meus pais sentados em frente ao que parecia ser uma loja com uma placa de "em breve". Na vitrine, lia-se: Garden Café. No verso, a letra da minha mãe. Às vezes, é preciso construir seus sonhos sem aqueles que escolhem partir. Eles não tinham o dinheiro. Eu sabia disso. Tinha visto os números, os orçamentos, o custo do aluguel. Nada disso era possível a menos que tivesse encontrado outro financiador. Fiz algumas ligações discretas. Nada formal. Só conversas com fornecedores e prestadores de serviço com quem trabalhei no passado. Um deles, Greg, empreiteiro, me retornou. Eles estão correndo desesperados, disse ele. A Melanie comentou que alguém de fora da cidade está bancando tudo.
Um investidor silencioso. Mas o detalhe? Querem abrir em 6 semanas. Nem a licença de zoneamento eles têm. Nada de alvará. Por enquanto é só papo. Algo não batia. Se realmente tivessem dinheiro por trás, não estariam cortando o caminho assim, com tanta pressa. Estavam tentando criar a aparência de progresso talvez para convencer alguém a entrar, ou talvez, para me atrair de volta. Guardei isso para mim. Observei à distância enquanto surgiam mais cartazes, postagens nas redes, uma contagem regressiva. Então a Linda ligou de novo. Você não vai acreditar, disse. A Melanie está dizendo para as pessoas que você ainda está envolvido. Que só tirou um tempo da família, mas vai voltar a tempo da inauguração. Não disse nada, Alex. Mas acho que eles estão contando com a ideia de que você vai ceder. Estão usando seu nome em conversas discretas com investidores. Dizem que seu apoio ainda vai chegar. Foi assim que chegaram tão longe. Tudo fez sentido naquele instante. Eles nunca aceitaram que eu tinha ido embora. Não de verdade. Só fingiram. Para ganhar tempo e montar uma versão da história que os mantivesse relevantes. E agora, eles estavam mentindo usando meu nome para manter tudo de pé. Desliguei o telefone, saí de casa e fiquei parado na entrada por um bom tempo. Então, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, entrei em contato com uma advogada excelente. Não por vingança, nem para causar drama, mas para cortar formalmente qualquer vínculo legal ou empresarial que ainda me ligasse à família. Cada documento, cada LLC, cada banco de dados. Ela agiu rápido. Em 2 dias, eu já tinha a papelada em mãos provando que estava, legalmente, desvinculado de todos os bens e interesses compartilhados com eles. Não avisei nada à família. Em vez disso, mandei um único e-mail para o jornal local com uma sugestão de pauta, uma entrevista sobre empreendedorismo e sobre o ato de se afastar de parcerias tóxicas. Não citei nomes. Nem mencionei o café. Mas quem conhecia, entendeu. Uma semana depois, a matéria saiu. Minha foto, minha história, minha voz. Discreta, direta, limpa. Nunca mais ouvi falar deles. Mas não precisava. Porque eu sabia qual era a coisa que eles mais temiam mais do que me perder. Perder a ilusão de que ainda me tinham por perto. 3 meses depois, recebi outra mensagem da Linda. Simples e curta. Acabou. Não perguntei o que ela queria dizer. Já tinha uma ideia. Mesmo assim, passei de carro em frente ao café, só por curiosidade. As janelas estavam cobertas com papel. A placa havia sumido. A faixa de em breve pendia torta, rasgada, balançando com o vento. Nenhuma obra, nenhum alvará, nenhuma movimentação. Nunca chegou a abrir. Nem perto disso. Mais tarde, soube por um fornecedor antigo que o tal investidor silencioso tinha desistido. Aparentemente, depois que a matéria foi publicada, aquela em que não citei nomes, mas deixei bem claro meu afastamento, o investidor começou a fazer perguntas. Perguntas sérias. E as respostas não se sustentaram. Houve boatos de depósitos não pagos, um processo de um empreiteiro, e até acusações de distorção financeira. Não acompanhei muito. Nem precisava. Até que, do nada, recebi um e-mail do meu pai. Uma linha. Você venceu. Foi só isso. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Não senti satisfação. Não foi como se um desejo de vingança tivesse se realizado. Foi apenas a confirmação de que o problema nunca fui eu. Respondi com uma única palavra. Adeus. Apaguei a conversa logo depois. Uma semana depois, levei Eva e Nora para uma cidadezinha litorânea no fim de semana. Ficamos numa casinha alugada com fogueira no quintal e comemos frutos do mar até não aguentar mais. Numa das noites, Eva sentou ao meu lado, assando um marshmallow na chama. A gente vai ver eles de novo algum dia? Ele perguntou. Olhei para o fogo, depois para ele. Não. E tudo bem, respondi. Ele assentiu. Tá bom. Nora encostou em mim e adormeceu ali mesmo. E foi aí que percebi,
Às vezes, os melhores finais são silenciosos. Sem fogos de artifício, sem gritos. Apenas uma porta que se fecha de vez. E a paz que vem quando você para de esperar que ela se abra novamente.